Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo aqui no nosso quadro de apostas, onde vamos fazer aqui o decalque, isto após terminado todos os jogos previamente palpitados e colocados aqui no nosso quadro para os dias 11, 12 e 13. Vamos então fazer a respectiva contabilização e verificarmos onde estivemos bem e onde estivemos menos bem e onde estivemos mal. Peço por favor que vejam este vídeo até ao fim, porque vai valer a pena, porque mais uma vez vamos ter um lucro e um lucro bastante expressivo. Peço então que me acompanhem e que, caso gostem deste vídeo, principalmente dos resultados dos palpites, que isso é que é importante, não é o vídeo em si, que subscrevam o canal, que divulguem, que façam um like, que façam um joinha, por forma a podermos conseguir chegar cada vez a mais pessoas e com isto podermos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Assim sendo, vamos então começar. No dia 11 do futebol, nós palpitamos o União de Berlim X2 contra o Leipzig, no jogo onde o União de Berlim era o underdog, ou seja, onde o Leipzig era altamente favorito e o União de Berlim até venceu o jogo. Como tal, nós vencemos o X2 a uma cota de 2,20 e vencemos o palpite de haver um golo em cada uma das partes a 1,90. No Leicester Tottenham, Liga Inglesa, as coisas correram mal. O Tottenham até saiu na frente, mas depois foi surpreendido e o X2 não caiu. E o Draw No Bet também não caiu. Portanto, perdemos estes dois palpites. Assim, Lecce-Roma também não correu bem. Portanto, Roma e Lecce empataram 1-1. O Wigan-Huddersfield, palpitamos o Wigan Draw No Bet, ou seja, a proteger-nos do empate, e correu bem. O Wigan venceu. O Sunderland Reading, palpitamos X2 Reading. O Reading sofreu um gol já muito perto do jogo, pelo que perdemos esta aposta, este palpite. O Caldense Vila Nova também o perdemos, o Caldense venceu. O Sul e Tirol Como, a aposta foi devolvida, porque o Como marcou aos 90 minutos, que até então ela seria ganha, portanto é uma aposta que não foi ganha nem foi devolvida. E o Mónaco PSG perdemos, e perdemos bem, porque o Mónaco venceu e mereceu vencer. Assim fazemos uma rápida, hoje vamos fazer um rápido apanhado por modalidades e chegamos à conclusão que no futebol as coisas não correram bem, no dia 11, e tivemos um prejuízo de menos 3,29 unidades. Um prejuízo, um loss de 3,29. Contudo, peço que vejam até ao fim, porque recuperamos, até ultrapassamos esse loss, passamos de loss para profit por causa das modalidades a seguir. Passando para o basquete, palpitamos o Hamburgo contra o Beirut. Portanto, aqui foi uma aposta perdida e bem perdida, porque o Beirut perdeu e perdeu muito bem, portanto perdemos as duas apostas. E a partir daqui as coisas começaram a mudar um bocadinho. Porquê? Porque olha, o Saragossa venceu, cota de 90. O Obrador aqui perdeu contra o Girona. Okay. O Le Portel também perdeu contra o Nancy. O Strasbourg também perdeu contra o Cholet. Portanto, eu comecei por dizer que a partir daí as coisas iam mudar um bocadinho e vocês devem estar a pensar, mas calma, mas isso é só vermelhos. É verdade. Mas, começamos aqui. Czarny Slups era um underdog e ganhou o jogo. Ganhamos uma cota de 2,51 e ganhamos um 9,5 a 1,60. O Orleans tinha uma cota de 2,15, também vencemos o jogo. E no Cabo Madeira Lusitânia também houve um 1,73,5 a 1,53. Saltei este jogo, não podia fazê-lo, foi um jogo fundamental. O Centro China ganhou o jogo, portanto ganhamos uma cota de 2,70 e ganhando o jogo cumpriu
por inerência, o handicap de 7,5 pontos positivos. Portanto, no basquete, continuando a analogia que fiz, que íamos fazer análise de desporto a desporto, modalidade a modalidade, neste dia 11, podemos chegar, portanto, à conclusão que o basquete gerou uma unidade, 79 positivas. Ou seja, todos estes jogos palpitados de basquete geraram um lucro, um profit de 1,79 unidades. Ténis. As coisas correram ainda melhor do que no basquete, porque o venceu o Manarino, portanto vencemos uma cota 2,05. A Haddad Maia, a Haddad Maia perdeu com a Bencic, é um facto. Ok? A Samsonova venceu o seu jogo, contudo fomos ambiciosos demais a colocar a Samsonova a ganhar 2-0 e ela não o fez, ganhou 2-1. Mas o mais extraordinário foi o Potapova venceu o seu jogo, é que a checa Vondrousova era largamente favorito. E nós palpitamos a Potapova, e eu cheguei a explicar que se a Potapova estivesse concentrada no jogo do adversário, se desse mais importância ao jogo do adversário do que ao seu próprio jogo, que ela tinha todas as condições para vencer, e assim o fez, e venceu muito bem, e venceu sem dificuldades, e venceu com uma cota de 3,98. Que eu acho que é brutal, sensacional. E por fim, temos o veterano Travaglia, que também venceu o Pennison no seu jogo com uma cota de 2,10. Assim, e de forma bastante resumida, o ténis gerou um lucro, um profit de 3,66 unidades. Ou seja, o basquete e o ténis apagaram literalmente o loss, o prejuízo que tivemos no futebol, e assim podemos dizer que fechamos o dia 11/2 com um lucro, um profit de 2,16 unidades. Muito bom. Tendo em conta que começamos com um prejuízo muito alargado, mas que depois fomos paulatinamente recuperando. Quer dizer, nós não começamos com o prejuízo porque os jogos não tiveram esta sequência de realização, como é óbvio. Houve muitos jogos de ténis que até ocorreram primeiro que aqueles de futebol. Mas não interessa. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que nós no dia 11 duplicamos a nossa banca. Mais do que duplicamos a nossa banca, o nosso capital investido, na totalidade destes palpites, partindo sempre pela premissa de que estamos a colocar o mesmo número de unidades em cada palpite aqui indicado. Okay? Portanto, volto a repetir, volto a enfatizar, dia 11, profit, lucro de 2,16 unidades. Vamos passar para o dia 12. E vamos começar por dizer que ganhamos o palpite do Lyon, porque o Lyon venceu. Palpitamos Lyon tornou o betão de 70. Leeds Manchester United também ganhamos, porque Manchester United ganhou o jogo, ganhou 2-0. Bolonha Monza também ganhamos. O X2 é 1,71, porque o Monza até venceu o jogo. E vamos ao Sporting Porto, onde fizemos vários jogos, em que em 7 apostas que fizemos para este jogo, perdemos apenas 2 e acertamos a de meia cota. E o mais, eu aqui coloquei o half-time, full-time, X2, posso já vos dizer o que aconteceu, porque o jogo ao intervalo ficou 0-0, e no final dos 90 minutos o Porto ganhou por 2-1, portanto ganhamos uma cota de 4,90, uma cota ainda maior do que a Potapova, que era 3,98, mas com uma particularidade, e eu quando fiz a análise, por isso que eu digo, as cotas que eu aqui coloco são baseadas naquilo que encontro na altura das minhas análises. Esta cota, quando o jogo começou, estava a 6, a rondar os 7. Porquê? Porque à medida que o jogo foi-se aproximando e como o Porto foi tendo uma baixa, pelo menos importante, que foi aqui o Otávio, a cota do Porto, a odd do Porto, foi tendencialmente aumentando durante o dia, em contrabalanço com a do Sporting. E isto o que é que fez? Por arrastamento, por efeito âncora, fez com que este palpite também fosse a sua cota fosse
fosse aumentando ao longo do dia, à medida em que fosse se aproximando a hora de jogo. Portanto, mas é o que é, tal como muitas vezes coloco aqui cotas e elas descem e eu mantenho. Portanto, aqui a mesma coisa, por questão de coerência, vamos manter. E vamos então analisar cada um destes palpites. Portanto, palpitamos o Porto, Jornal Bet a 1,87 e vencemos. Também chega na hora do jogo, em algumas casas de aposta, acima de 2. X2 e menos do que 1,5 e menos do que 5,5 golos ou 1,54 também vencemos, porque o resultado, até vou por aqui, ficou 1-2. Golos em cada parte foi uma das que perdemos. Portanto, porquê? Porque na primeira parte o resultado estava 0-0. O Porto ganha pelo menos uma das partes, onde 75 verificou-se, porque o Porto ganhou a segunda parte, ganhou 2-1. Na primeira parte, X2 e ambas as equipas marcam não, também se verificou. Porquê? Porque estava 0-0, portanto X2 e não houve nenhuma. As duas equipas não marcaram, portanto, haverá um penalti. Foi a segunda que falhamos. E tudo o resto acertamos. Portanto, posso dizer que de uma forma bastante linear, só neste palpite do Sporting Porto tivemos um ganho total, um profit de 4,78 unidades só neste palpite. Ou seja, o que eu estou aqui basicamente a dizer é que nestes 7 palpites que disponibilizamos para este jogo, multiplicamos só neste, multiplicamos a banca 4,78. O que é que eu estou a dizer? É que se só tivéssemos apostado neste jogo no dia 12, tínhamos multiplicado a nossa banca por 4,78, quando no dia anterior multiplicamos por 2. Portanto, podemos dizer que em 2 dias, matematicamente, quase multiplicamos por 7. Mas o dia não acabou, então, portanto, eu peço que continuem a ver o vídeo, porque provavelmente o resultado será maior. Vamos continuar. Fluminense Vasco. Vai haver um golo em cada parte, ou 97, perdemos, porque não houve. Ok? Audax Boa Vista, Jornal Bet 1,85, acertamos, porque houve. O Audax venceu o jogo 3-2. São Paulo Santos, X2, erramos. Então, São Paulo venceu o jogo. Santos teve 2 expulsões, que obviamente condicionou esta aposta. Basquete. MBC Wolfsburg, ganhamos. O MBC ganhou facilmente este jogo. Brescia Sassari, ganhamos. Cota 2.18, o Sassari ganhou o jogo. Não foi um jogo muito fácil, mas também não foi daqueles jogos com muita aflição. Evreux Chalon-Rémy, vitória de Chalon-Rémy. O que é que posso dizer com isto tudo? Posso dizer que nós, no dia 8, fechamos o dia com um lucro, um profit de 8,87 unidades. Ok? Tínhamos dito que só o jogo do Porto gerou os palpites colocados no Sporting Porto geraram um lucro de 4,78 unidades, mas a estas 4,78 unidades temos que acrescentar 0,70 do Lyon, 0,90 do United, 0,71 do Monza, 1,08 do MBC, 1,18 do Sassari, 0,67 do Rémy. E retirar, obviamente, menos uma unidade do Santos, menos uma unidade em que não houve penalti, menos uma unidade em que não houve um gol em cada uma das partes no Fluminense Vasco e menos uma unidade em que palpitamos que no Sporting Porto iria haver um gol em cada parte. Assim sendo, volto a indicar, tivemos um extraordinário lucro de 8,87 unidades no dia 12/2. E volto a dizer, por arrastamento, 11 e 12, tivemos 11 unidades de lucro, o que é sensacional. Dia 13. Já foi um dia que as coisas não correram muito bem, porque o Rio Ave venceu o jogo e assim perdemos os X2. O Boa Vista Casa Pia aposta foi devolvida porque empataram a 0-0. O Boa Vista teve uma expulsão e condicionou aqui qualquer possibilidade e teve um gol anulado. Portanto,
podia perfeitamente ter caído esta aposta. O Liverpool Everton vencemos. E o único jogo de basquete que palpitamos, que foi do campeonato lituano, perdemos. E perdemos de forma completamente, que eu ainda estou um bocadinho admirado, porque o Wolves teve o jogo todo à frente, todo à frente, chegou a ter mais de 10 pontos de avanço e chegou a entrar nos últimos 2 minutos com 6 pontos de vantagem, e que, de forma, na minha opinião, completamente inexplicável pelo aquilo que vi, deixou-se ultrapassar e deixou que o adversário vencesse o jogo. Adiante. Nós podemos então dizer que, assim sendo, o nosso dia 13, gerou um loss, um prejuízo de 1,13 unidades. E onde é que se explica este prejuízo? Em que menos 1 unidade no Estoril, menos 1 unidade no Wolves, dá menos 2 unidades, portanto, subtraindo o 0,87 que foi ganho do Liverpool, menos 1,13 unidades. E isto tudo somado, todo o geral, portanto vamos por aqui assim, geral, deste quadro de apostas, que é o apanhado dos 3 dias, nós tivemos um sensacional lucro, um sensacional profit de 9,90 unidades. 9,90. Vou voltar-me a repetir. Isto significa que o capital que tínhamos, o dinheiro que tínhamos antes do dia 11 e que foi investido de forma igual, equitativa, em cada um destes palpites, fez com que a nossa banca, no final do dia 13, fosse multiplicada 9,90 vezes. Isto é a mesma coisa de dizer que eu comecei com 1.000 euros ou com 1.000 reais e acabei com quase 10.000. Ok? Assim sendo, termino, não vou termino esta minha apresentação, voltando a dizer que nada é prometido. Porquê? Porque amanhã o resultado poderá ser de prejuízo. Portanto, aqui no quadro de apostas não há promessas de resultados fixed, resultados, como se vê por aí na internet, resultados combinados. Não há promessa de lucro garantido, não há promessa de que todos os meses ou todas as apresentações vão gerar profits, vão gerar lucros. Não. Tal como disse outra vez, volto a dizer, sempre e quando eu faço uma apresentação dos palpites, eu nunca mexo no quadro. Os palpites estão tal e qual desde que foram disponibilizados pela primeira vez, e eu só venho aqui colocar o certo ou o errado em cada um deles quando o último jogo aqui apresentado termina. E o último jogo que terminou ontem foi o Boa Vista Casa Pia. Assim sendo, peço que, se gostaram, já não digo da apresentação, mas se gostar principalmente do resultado final, por favor, partilhem este vídeo, subscrevam o canal, façam um like, deem um like, um joinha, que não vos peço mais nada em troca, apenas e exclusivamente isso. Assim sendo, despeço-me, agradeço mais uma vez a vossa atenção e brevemente será colocado palpites para os próximos dias, que esperamos todos que continuem nesta sequência positiva e que possamos voltar-nos a ver-nos brevemente e com boas notícias. Assim sendo, mais uma vez, o meu muito obrigado e até breve.